Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. É uma boa tarde aqui. Eu gostaria de trazer uma matéria especial aqui para você, porque houve um comentário aí bastante diferenciado, algo que vamos dizer assim, brasileiros aguardam desde o dia primeiro, né, após aquelas grandes manifestações. Hoje, o presidente, ao ser indagado ali pelos seus apoiadores, o pessoal que sempre está ali perto, ali à frente do Palácio da Alvorada, ele deu um recado muito claro, tá? Ele disse que, aliás, o recado já foi dado, agora eu vou agir. A gente vai conversar sobre isso aqui, eu vou explicar para você o contexto, o que isto também tem a ver com as recentes, vamos dizer, pesquisas, né, que circulam por aí, pesquisas essas compradas, né, encomendadas pela mídia mainstream, e aí você vai entender melhor. Aqui é o canal Pátria e Defesa, nós somos especializados em assuntos de geopolítica e defesa, né, e assuntos militares também. Eu já vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui, e vamos direto ao tema, tá? Pessoal, na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro, quando indagado ali pelos seus apoiadores ali na saída do Palácio do Planalto, né, aliás, do Palácio da Alvorada, né, com relação a que tipo de situação ele faria, né, ele mandou de forma bem clara aqui, aspas, para o presidente, já dei o recado que tinha que dar, daqui para frente vou agir. Na manhã desta sexta-feira, 14, o presidente Bolsonaro voltou a criticar medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos e repetiu que o Exército não vai às ruas para manter as pessoas em casa. Aspas para o presidente. Pessoal, eu não fechei nada. O meu Exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês, jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Se governadores e prefeitos estão na contramão, aí já é outra coisa. Disse Bolsonaro em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. Apoiadores pediram ao chefe do executivo uma reação frente às possíveis novas restrições. Aspas novamente aqui para o presidente. Pessoal, eu já dei o recado que tinha que dar. Daqui para frente eu vou agir. Tá ok? Completou. Então, pessoal, essa é uma informação bem emblemática. As pessoas estão aguardando essa resposta do presidente. Mas calma aí, que tem mais. Tá? No mesmo dia, né, à tarde, o presidente esteve em visita aqui ao Mato Grosso, né, e mandou mais essa aqui. Bolsonaro disse que ex-presidiário só ganha as eleições de 2022 na base da fraude, né? Você já sabe do que ele está falando, mas a gente vai ler um pouquinho aqui. Só porque a gente tem que ter o cuidado com as palavras aqui na plataforma, mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, na quarta-feira, que o ex-presidiário Lula, né, só ganha as eleições de 2022 na base da fraude, né? Bolsonaro estava no Mato Grosso do Sul durante a entrega de títulos de terras a agricultores, quando fez a declaração. Um bandido foi exposto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente na base, né, da FRAU. Ele só ganha na FRAU ano que vem, afirmou o presidente. E eu tenho falado, se o Congresso Nacional voltar e promulgar a PEC, né, do voto impresso, teremos voto impresso ano que vem, disse Bolsonaro. Eleições dali para frente só com voto impresso. Eu respeito as decisões do parlamento brasileiro, os outros poderes também têm que respeitar, finalizou. Aspas para o presidente, a canalhada de esquerda continua a mesma coisa. E a turma ainda quer votar nesse filho do capeta aí, né? Olha se esse cara voltar. Nunca mais vai sair. Escreve aí, apontou. É um alerta do Bolsonaro. O presidente tem essa linguagem coloquial. Pessoal, a gente tem esse cuidado aqui na fala, porque as plataformas mainstream como essa aqui têm bastante restrição com relação aí a termos e tudo. Eles escolhem o que as pessoas podem não falar. Então, em virtude aqui, para preservar, para que a gente continue tendo acesso a compartilhar as informações, né, de forma aí a contribuir com as informações no país, a gente vai respeitar a regra da plataforma. O Pátria e Defesa tem outras soluções também, outras mídias onde atua, mas nesse caso aqui, nós estamos colocando dessa forma. Mas eu acredito que ficou bem claro. O que o presidente quer dizer com isso? Só, recentemente, saíram pesquisas, né, que apontam o ex-presidente e também ex-preso, né, agora livre, leve e solto, segundo o Supremo, né, como o favorito numa corrida, né, presidencial em 2022. É muito estranho
a gente nota que as ruas não dizem isso, as pessoas, né, qualquer pessoa em perfeitas condições aí, das suas capacidades cognitivas e de análise, entende que não há esse favoritismo no mundo real, né? E que pesquisas podem ser feitas aí, aliás, inclusive há grandes suspeitas de que o público escolhido para essas pesquisas recentes aí foi selecionado porque simplesmente não estão conectadas com a realidade. Mas isso está no campo da especulação. Eu, sinceramente, não dou credibilidade nenhuma a nenhuma pesquisa. O meu ponto de vista é que pesquisas eleitorais devem ser feitas pelo candidato para saber das suas reais possibilidades. E quando essas pesquisas, que são muito caras, são divulgadas, ela tem intenção de conduzir ali a população naquele sentimento de que ninguém gosta de perder o jogo. E aí você tende, né, a acompanhar quem está na frente, para que você não tenha aquela sensação de que jogou ali o seu voto fora. Isso é um fenômeno natural do ser humano, e essa turma sabe bem explorar isso aí. Mas eu quero falar algo aqui um pouco mais delicado. Tá? Eu já trouxe isso em live e eu vou fazer uma análise bem objetiva. Nós precisamos ter cuidado, porque o Brasil tem a oportunidade de aprender com erros de outras nações, inclusive de amigos nossos aqui no Norte, onde em 2020 nós tivemos um fenômeno muito parecido com o que nós vivemos na atualidade aqui no Brasil. Nós tínhamos um presidente americano altamente popular, com medidas econômicas, né, que retomaram ali, inclusive o orgulho daquele país. O país estava caminhando para um processo de recorde de desemprego e tudo mais, reindustrializou o país, trouxe novamente as indústrias para dentro do seu país, fortaleceu a economia. Veio também a questão de saúde pública aí, que afeta o Brasil, afetou também lá os Estados Unidos, mas isso nem foi o ponto principal. E o termômetro normal, natural de você medir a popularidade é o presidente que pode circular, que pode ir às ruas. E eu vou mostrar isso para você, porque está acontecendo exatamente o mesmo fenômeno no Brasil. O presidente Bolsonaro vai às ruas, vai, inclusive, esteve no Mato Grosso hoje, mas ontem esteve lá no estado de Alagoas, aliás, estado lá na terra do coronel, né? Do coronel Canejo, mas ainda assim foi ovacionado, foi recepcionado uma multidão de pessoas no aeroporto. Ou seja, é um presidente querido, que é ovacionado onde quer que seja, a população tem um carinho especial por ele, é uma pessoa extremamente popular, e é sincero essa popularidade, é espontâneo isso por parte das pessoas, algo que, por exemplo, o candidato que está sendo apontado à pesquisa lá não pode fazer, não. Aliás, o presidente faz esse desafio, que os demais candidatos tentem ir de encontro ou ao encontro do povo para ver qual é a resposta. Eu também tenho essa curiosidade, sinceramente, gostaria de saber qual seria o efeito. Mas nós vamos fazer o paralelo aqui, porque o canal Pátria e Defesa é especializado em geopolítica. Tá? E nesse caso aqui, o processo de seleção dos novos líderes de um país, ou o processo de eleição, né, ele diz muito sobre a característica do país e o que a gente pode esperar do pleito. Então dá uma olhada nisso que eu vou te mostrar aqui. Essa imagem que você está vendo aqui eram imagens durante a campanha lá de 2020 do processo americano. Esse aqui é o candidato que venceu. Dá uma olhada que não tem ninguém em volta, usaram muito essa questão de saúde pública para justificar o fato de não ter popularidade, né? Então você só podia ter poucas pessoas, basicamente ali algumas pessoas pinçadas a nível de plateia. Espera aí que você vai entender de novo. Olha só como foram os comícios, a campanha eleitoral. Com isso você foi aí criando, né, um engodo ali, uma aceitação prévia de que o fato da pessoa ser impopular não impediria ela de ser muito bem votada. Vai vendo. Em contrapartida, dá uma olhada no candidato que perdeu, que era inclusive o presidente, com a máquina toda, que recuperou o país. Dá uma olhada nisso. Há alguma coerência de que este é o candidato que perde a eleição e esse é o candidato que ganha? Há alguma coerência para você? Nós estamos falando aqui, vou repetir, esse candidato que aqui está é o candidato democrata, que inclusive hoje é o atual presidente dos Estados Unidos. Este aqui era o antigo presidente republicano que perdeu as eleições. Dá uma olhada, vê se você não encontra uma similaridade aqui no Brasil. Tá? E aí eu vou colocar mais uma cena, dá uma olhada aqui, foram inúmeros, né? Isso foi assim no primeiro mandato dele e também no processo de reeleição. Agora dá uma olhada nessa comparação interessante, vê se nós não estamos no mesmo caminho. O candidato lá em cima, que está em vermelho, dá uma olhada na população que está atrás. Poucos
como a gente costuma dizer, gatos pingados, inclusive algumas crianças ali segurando umas bandeiras. Se você olha ali você não vai ter mais do que 50 ou 60 pessoas, quanto que o candidato, que é o atual presidente, você tem milhares de pessoas nas ruas. Aliás, fenômeno esse que acabou de se repetir em 1º de maio. Aliás, eu estava lá na Avenida Paulista em 1º de maio, nós tínhamos 1.400.000 pessoas na pista. Eu estava lá, inclusive, em cima do carro-som, filmei, trouxe isso aqui, falei com o público, uma sensação, uma emoção das pessoas clamando por liberdade, né, para ter a sua vida normal de volta. Né? Tivemos lá, e aí vem essa pesquisa, aí, 5, 10 dias depois, para dizer que o candidato lá de 9 dedos tem 55% de aprovação, portanto ganharia com larga vantagem aí no segundo turno, e o presidente atual tem apenas 32%. Há uma incoerência nisso aí, é importante, o presidente já observa isso, e por isso que é tão importante a questão do que foi implementado ontem lá na Câmara, projeto, a PEC, lá, 135 da deputada Bia Kicis, que fala sobre a questão da transparência, né, no processo auditável de eleição. Acho muito importante, é bom ficar de olho, esse é o recado claro que o presidente está dando. É óbvio, eu não posso adiantar aqui, até por não conhecer o que está por trás da fala específica agora do presidente, mas ela foi muito direta. Vou até colocar de volta aqui para você, pessoal. Recado já foi dado, agora eu vou agir. Ou seja, o presidente já deixou claro várias vezes, aliás, ontem eu comentava isso com alguns colegas militares, inclusive, sobre a diferença da fala do presidente com relação ao pleito de 2022, antes do dia 1º de maio, ou seja, antes que a população fosse lá e se manifestasse, fizesse ou renovasse o apoio, aquele voto que deu em 2018, e após essa manifestação de 1º de maio. E uma coisa ficou bem clara, antes o presidente falava que caso não haja uma transparência maior no processo eleitoral, a partir, inclusive, né, de uma possibilidade de auditoria real, né, por parte pública, afinal de contas, quem deseja essa transparência é a população é o patrão, ela pode ir lá e ela exige como ela quer que os políticos e os administradores públicos ajam, né? Se não houver isso, que ele não se reelegeria. Esta era a fala antes do dia 1º de maio. Porém, na semana seguinte ao 1º de maio, inclusive no domingo das Mães, o presidente, inclusive ao lado do general Braga Neto, que é o atual ministro da Defesa, foi muito claro em dizer o seguinte, e deixou como recado diferenciado dessa vez, e explicou que sem a questão da auditoria, da possibilidade da auditoria do pleito de 2022, não haverá eleição. E disse, recado já está dado. Ou seja, pode parecer uma variação semântica, mas tem muita coisa nessa fala, inclusive o fato, né, de que o presidente tomará todas as medidas necessárias para que prevaleça a vontade popular. Então, as autoridades constituídas, sejam elas os parlamentares ou mesmo o próprio estamento, devem respeitar a vontade do povo e permitir, aliás, isso é bom, isso enriquece, traz lisura, fortalece a democracia brasileira, o processo de transparência. Não há o que, né, acredito que as autoridades e mesmo as instituições envolvidas na organização do processo eleitoral de 2022 negarem à população essa transparência, tá? Pessoal, eu quis deixar esse recado aqui. Se você gostou aqui, ó, dá like, se inscreve, compartilha aqui o canal Pátria e Defesa. Estamos rumo a 675 mil ainda essa semana, né? Estamos com 674 mil nesse momento. Vou pedir para você curtir, compartilhar. Verifica se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, dá essa força aí. Tem vídeo e live todo dia. Aliás, pessoal, às 21h45, religiosamente aqui, nós temos a nossa live aberta aqui para todo mundo, né? Então aí você já chega lá, porque lá a gente debate, conversa, não é só a notícia, não é só a análise rápida, mas sim o diálogo entre nós aqui. Lembrando que eu trabalho com geopolítica e estratégia de assuntos militares aí já tem quase 30 anos e eu venho compartilhar diariamente essa experiência aqui com você. Gostou aqui do assunto, pessoal? Dá like, se inscreve, compartilha, tá? E aguardo vocês lá. Deixa eu só fazer mais um recado aqui. Todo o material que nós utilizamos aqui, inclusive as matérias que eu utilizei, você localiza aqui do Pátria e Defesa, né? A nossa página é seu.bio/Pátria e Defesa, está passando aí embaixo, olha, né? E eu coloco para você. Você também nos encontra na rede social brasileira, patriabook.com. É importante, vai lá e se inscreve se você gostou aqui. Lá você tem liberdade para debater isso. É uma rede patriota, verde e amarelo, pessoal, para você debater os assuntos lá. Gostou aqui, quer dar uma força no canal? O tempo todo está aqui esse QR Code ao lado, é o nosso Pix, mas se você quiser mais fácil ainda, é o e-mail do canal, pessoal.
patriodefesa@gmail.com, você entra lá no nosso Pix, né? E aí colabora aqui, sabe que a coisa tá difícil. Também vou mandar um recado, amanhã, no dia 15, né, de maio, está prevista aí uma grande movimentação, principalmente em Brasília. O presidente fez esse convite, nós estaremos lá fazendo a cobertura, lá, tirando fotos e vídeo. Qualquer coisa, vai lá, toma um café com a gente lá, procura o Moisés lá do canal Pátria e Defesa. Vou ter o maior prazer ali de a gente conversar. E às 21h45, já te convido aqui para a nossa live, tá? Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Fui. Forte abraço, tá? Nos vemos. Aliás, deixa eu só colocar mais uma vez, pessoal, é de graça isso, olha. Vamos lá. Gostou do canal? Dá like, se inscreve e compartilha. Esse é o canal Pátria e Defesa. Deus abençoe a todos vocês. Fui. Nos encontramos mais tarde. Forte abraço.